Olá você que está aí ligadinho na programação da TVI Petrópolis, canal 3 via Tech Cable. Eu sou a Flávia Rocha e está no ar o Petrópolis em Foco, a sua revista eletrônica matinal aqui de Petrópolis. E para começar bem o programa de hoje, a gente já começa falando sobre um assunto que é muito bacana, educação. Quem não gosta de falar sobre educação, de saber o que está acontecendo nessa parte tão importante aqui na nossa cidade? E para dar mais detalhes sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio do nosso programa a secretária de Educação, Márcia Palma. Bom dia, secretária. Bom dia. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Eu sei que a sua agenda é mega corrida. Amanhã, dia do professor. O que o professor da cidade, o que o profissional de educação, o que os servidores em educação têm para comemorar nessa data? Olha, primeiramente, assim, a rede é uma rede grande, né, composta de um número bem grande. E, desde o início do governo, nós vemos assim, eu como servidora, falo porque eu sou servidora, eu sou professora, estamos tendo assim vários ganhos. Entre eles, nós temos o descongelamento do PCCS, que ele foi feito em mais ou menos em 2011, e desde então nós tínhamos vários direitos congelados, e eles estão sendo descongelados, tipo quinquênio, enquadramento por formação. E o professor ele está recebendo também vários cursos, né? Toda a rede está recebendo vários cursos, vários cursos nós tivemos atualmente mais de 100 cursos de formação. 100 cursos de formação? 100 cursos desde 2017. Nossa, e isso nós estamos falando para professores, orientadores, para os diretores, né? E estamos agora, para o mês de outubro, abrindo inscrições para o seminário, que vai acontecer, acho que, se não me engano, 23, 24 e 25, né, e vai ser aberto a toda a rede. É isso aí, gente. Olha só, as inscrições para o seminário de educação A Educação Nos Move, repensando ideias e atualizando propostas, já estão abertas no site da Prefeitura, que é o www.petropolis.rj.gov.br. E o seminário é realizado pela Secretaria de Educação nos dias 23, 24 e 25 de outubro, na UCP, e tem como objetivo discutir as boas práticas e apresentar alguns projetos que se destacaram na rede municipal. É isso, secretária? Isso mesmo. A equipe toda vem trabalhando já há alguns meses para que possamos ofertar um seminário de qualidade à altura dos nossos profissionais. E é um momento também para a rede como um todo se fortalecer? Também. Né? Fora esse seminário, nós estamos ofertando durante este ano curso para os gestores. Né? Uma vez por mês, os gestores se encontram num curso de 4 horas, divididos em 2 grupos, e nós estamos passando informações sobre gestão. Né? Esse curso ele é dividido por módulos, onde são ofertados por profissionais da secretaria, ou seja, cada módulo é um tema, e é o responsável daquele setor, por exemplo, do financeiro ou da inspeção, que oferta esse curso, e é o momento de todos os gestores estarem tirando suas dúvidas. Nós hoje temos uma rede com muitos gestores novos. Então, essa também é uma outra preocupação da secretaria. Vocês estão buscando renovar isso? Sim. Na realidade, assim, dar informação, né, de uma forma bem ampla, porque desde financeiro até a parte pedagógica, e ofertar para quem, de fato, é aquela pessoa que acompanha a unidade escolar. Né? Então, ele tem a oportunidade de estar bem próximo e tirar a dúvida, né, em relação àquele assunto. E eu vi que esse final de semana vocês realizaram o projeto Aurita, né, que a Aurita, gente, é um pequeno sagui nativo da região, está entre os 25 primatas mais ameaçados de extinção no mundo, e vocês, da Secretaria de Educação, fizeram uma ação a respeito desse animalzinho. Conta pra gente como é que foi. Esse projeto, ele é um projeto que a Secretaria de Educação ela foi convidada para participar, e nós abraçamos em algumas escolas que são mais próximas de áreas onde o Aurita foi detectado e é onde é visto. Uhum. O Aurita ele é um primata, né? E um sagui. Ele não é um primata muito bonito, porque ele é chamado também com cara de caveira. Né? Ele tem a carinha branca, realmente lembra muito uma caveira, só que ele também não é de áreas assim, ele não é próximo, ele não é muito próximo do ser humano. Ele não chega a invadir Não, porque ele é mais de áreas mais altas. Entendi. Só que por conta de toda
as mudanças que vêm ocorrendo, até mesmo o cruzamento dele com outros saguis, eles estão entrando em extinção. E, como qualquer outro ser da natureza, ele é de extrema importância. Então, nós começamos, essa proposta veio para a Secretaria, a equipe de projeto, junto, né, tanto a educação infantil quanto fundamental, as equipes se uniram, elaboraram jogos, tanto jogos de memória quanto jogos de dados, para poder estar interagindo, né, e nós estamos trabalhando com as crianças menores. É muito interessante e nós desenvolvemos tanto no Bonfim quanto na Serra Velha. Que bacana. E isso é uma forma também de resgatar. Nós não podemos parar de valorizar o meio ambiente. Então, nós temos, assim, dentro da Secretaria, também uma área que estuda, trabalha e acompanha esses projetos da área ambiental. Ou seja, a educação ambiental está inserida dentro da educação como um todo. Sim. Na realidade, se nós pararmos para analisar, a educação fala de tudo, né? Uhum. Então, se você procurar, ela está na saúde, ela está na ciência social, ela está no meio ambiente, ela está no esporte. Então, é uma secretaria que ela abrange e ela também, além de receber apoio, ela também apoia várias outras secretarias. Porque, como nós temos o projeto do Aurita, nós temos também projetos da ciência social, nós temos projetos da saúde, nós temos projeto da defesa civil, nós temos projeto do esporte, né? Essa semana vamos estar premiando alunos da rede municipal, que é o GENS, que são os Jogos Estudantis do município. Então, a Secretaria de Educação ela tem esse leque, esse viés muito próximo com as outras secretarias. E é importante que vocês mantenham esse diálogo, porque vocês estão formando cidadãos do futuro. Sim. E o cidadão do futuro ele não precisa apenas saber falar corretamente, que é muito importante, mas a criança precisa ter noção de cidadania, de educação ambiental, de mundo, né? De mundo. Sim. A educação ela não se faz sozinha. Né? E não somente também de secretaria. Uhum. Nós temos assim uma rede de profissionais de excelência. Né? E isso nós podemos falar desde o educador até aquele que nos auxilia numa limpeza, numa faxina de uma unidade, quanto a um gestor. Né? E também a equipe da secretaria. E essa equipe, porque quando você fala assim, qual é a sua equipe? Me fizeram essa pergunta sexta-feira. Eu perguntei, qual é a equipe que você está me perguntando? A equipe mais próxima, né, que eu tenho, a minha equipe bem próxima, são 150 profissionais. E numa rede de 3.456. Então, assim, eu vejo toda a rede como minha equipe. Então, eu tenho excelentes profissionais, eu só tenho que agradecer e parabenizá-los a todos por esse dia, né, que é amanhã, e falar que o meu serviço só ele só tem justificativa e ele só acontece por conta desses profissionais que muitas das vezes não aparecem. A senhora é professora de quê? Na realidade, eu trabalhei da educação infantil ao 9º ano, tenho pedagogia e também sou historiadora. Olha, que legal, que interessante. Eu adoro história. Para mim, é uma das matérias mais importantes da grade curricular. A história ela desenvolve muito o senso crítico do aluno, né? E nós mostramos, muitas das vezes, uma parte que, em algum momento, foi até esquecido. E nós só podemos compreender o presente se realmente estudarmos o passado. E a senhora é servidora pública há quanto tempo? 33 anos. Nossa, pouquinha coisa, né, pouca secretária? Pouca coisa. 33 anos. O único setor da educação que eu não trabalhei dentro de uma unidade foi na orientação. Eu costumo dizer que você, para estar num cargo, você tem que gostar. Né? Eu gosto de sala de aula, eu gosto da parte administrativa, eu gosto de estar com os alunos, com os meus colegas professores, mas eu não me identifico com a orientação. Então, eu acredito que quando você não se identifica com aquilo, você pode até se esforçar, mas não chega a 100%. Né? Então, por eu não me identificar, já tive a oportunidade de assumir o cargo de orientação, só que eu não assumi. Então, dentro desses meus 33 anos, eu trabalhei desde a educação infantil ao 9º ano. Como diretora adjunta, como subsecretária e agora como secretária. Olha só, 33 anos voltados para a educação. A educação, ao longo desse período, mudou bastante. O que você sente falta de quando você começou a trabalhar na área e o que você vê de avanço na área? Na realidade, eu costumo falar que educação, antes de mais nada, é doação.
né? Você, para estar na educação, você está automaticamente se doando o tempo todo. E o que eu sinto mais falta é mais aquela, hoje em dia, pela vida ser muito corrida, né? Você, muitas das vezes, falta tempo de você trocar experiências com colegas, às vezes, muito próximos de você. Quando eu comecei, nós tínhamos aquele tempo, às vezes, no horário do recreio, você sentar, conversar, trocar experiências. A escola mudou. Né? O município passou a atender também o segundo segmento, que alguns anos atrás isso não acontecia. Então, muitas das vezes, o pessoal do segundo segmento, eles mal conhecem os professores do primeiro segmento. Então, eu acho que esse contato pela vida corrida, por você sair, às vezes, de uma escola para assumir uma outra escola, esse contato faz falta. Entendi. E olha só, por exemplo, quando a gente era criança, tinha aquele glamour. Eu tenho um professor na minha família. Era motivo de muito orgulho. Não que hoje deixou de ser. Só que, infelizmente, a gente sabe que a profissão do professor, hoje em dia, está muito difícil, com os cargos, os salários, infelizmente, não são dos melhores, mas em função também de todo um panorama político que a gente vivencia. O salário mínimo no Brasil é um salário muito baixo. O que a gente pode fazer para poder cuidar mais do nosso professor? Olha, é uma palavra difícil, né? Se nós fizermos um estudo de salarial de profissões que têm o mesmo nível que um professor, o professor também fica realmente, como você falou, num valor aquém, né? Porque, na realidade, nós não trabalhamos somente 4 horas por dia. Claro que não. Nós trabalhamos fora, né, muitas das vezes o final de semana, porque você não consegue chegar em sala de aula. Tem profissionais que fazem isso, mas é muito difícil você chegar em sala de aula sem ter nenhum preparo, sem você ter preparado nada, né? Você acaba caindo naquela aula desinteressante, aquela mesmice. E quando você prepara a sua aula, você, no mínimo, 2, 3 horas. Isso por baixo. Então, assim, eu acredito que são muitos estudos. Eu acho que, em relação ao nosso governo, começar realmente dar continuidade ao que começou, porque hoje, se você analisar, se eu hoje estivesse, me uso muito como exemplo, sendo uma profissional, se eu estivesse dentro de uma unidade escolar, como uma servidora, o que eu sou, eu teria tido, em média, 30% de aumento no meu salário, com o meu quinquênio, que foi descongelado, com o meu enquadramento por formação, que foi descongelado, e que foi analisado e valorizado, porque eu tenho pós-graduação e terminei em 2012. Até hoje não tinha recebido a gratificação que o PCCS me dá esse direito, e eu fui reconhecida agora. Então, o caminho é esse. É trazer cursos, né? Aperfeiçoar esse profissional e jamais esquecer que a base de uma sociedade é o professor, né? Existem muitas postagens que falam que não existe advogado se não existir professor. Isso é óbvio, mas eu acho que o professor é além disso. A valorização, acho que tem que ser diária. Não é porque eu sou secretária que eu me julgo melhor do que eles ou diferente deles. Então, é só você... Muitas das vezes, nós, quanto funcionários, nós nem acesso à secretaria nós tínhamos. E eu acho que é por aí. Não tem por que a secretaria existir se não existir o professor. Então, a secretaria hoje é do professor, é do gestor, é do funcionário da educação. Então, acho que o começo, a partida é daí, entendeu? É essa aproximação, é essa valorização. Eu tenho uma irmã, a minha irmã caçula é pedagoga. Eu mandar um beijo para ela, desejar um feliz dia do professor. Já atua na área já há bastante tempo, apesar de ser bem mais nova do que eu. Ela tem bastante estrada, gosta do que faz. É o dom. Sim. Então, o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil para estar fortalecendo essas crianças que estão aqui na nossa rede e, de repente, vir no futuro tornar-se bons profissionais, bons professores, inclusive? O que nós percebemos muito hoje, a fala do professor, ela é o tempo todo questionada. Nós vivemos um momento político, isso, né? Polarizado. Então, eu acredito que, antes de qualquer sociedade criticar o professor, ela tem que buscar o motivo daquilo, né? Aí, sim, se ele estiver errado, fazer com que ele acerte, né? Direcionar para o acerto. Agora, se não, apoiá-lo.
Porque hoje o professor, muitas das vezes, numa decisão dele, numa nota, ou até mesmo numa fala, ele é extremamente criticado, como se ele fosse o último a ser ouvido. E não é por aí. Nós, em sala de aula, muitas vezes, nós somos os primeiros a diagnosticar um aluno quando ele tem problema de visão, quando ele tem um problema que ele necessita de algum acompanhamento. E é muito difícil, às vezes, você falar isso para a família. E até mesmo comportamental, né? E eu te falo, o professor, ele vibra quando o aluno vence, mas ele também chora quando aquele aluno ele não se dá bem na vida e quando ele se desencaminha. Porque a impressão que dá é que nós falhamos. Enquanto educadores. Enquanto educadores, justamente. Então, o que acontece? Quando esse professor chegar e falar, escuta. Né? E analisa. Né? Busca informações para ver se ele realmente está certo. Lógico, nós somos seres humanos e podemos errar. Mas o primeiro que consegue perceber alguma coisa em relação à criança, em relação ao seu comportamento, até mesmo formação de caráter, é o professor. Márcia, a gente hoje em dia vê muitas questões relacionadas à educação da seguinte forma. Tem muito pai e mãe que acha que a escola é que tem que educar o seu filho. Só que a educação que a escola deve fornecer é uma educação acadêmica e não a educação do bom dia, boa tarde, boa noite, que isso deve vir de casa, de berço. Por o berço mais simples que for, um muito obrigado, com licença, isso é a mãe, o pai, quem orienta a criança ali. Nesse primeiro contato é que tem que chegar, para essa criança chegar na escola com uma postura minimamente de educação, de gentileza. Como é que a gente pontua isso dentro da educação do município? Olha só, o que acontece? Como a educação mudou, a sociedade que essa educação recebe também mudou. Né? Nós não temos mais pai e mãe dentro de casa. Os pais estão saindo para trabalhar. E eles começam a delegar as responsabilidades que são deles para a escola. É muito difícil, porque você passa a ser pai e mãe dentro de uma unidade. Acontece de responsáveis mandar a criança passando mal, né, para a escola, porque ou não tem com quem deixar, ou porque a escola facilita o atendimento daquela criança num posto de saúde. Vou te dar o exemplo da escola que eu venho. Onde eu trabalhava, minha escola era em cima de um posto médico. Então, eu chego, eu não preciso, minha criança passando mal, meu aluno, muitas das vezes eu não enfrentava a fila. Então, muitos pais, às vezes, delegam, né, essa responsabilidade. O que nós temos que fazer acredito que são palestras. Eu acho que reestudar a sociedade, porque realmente a nossa sociedade ela mudou. E eu não acredito que tenha mudado assim 100% para melhor, né? Nós temos hoje, igual eu falei, uma gama de responsabilidades. Eu acho que nós temos que trabalhar muito em parceria com o Conselho Tutelar, com a Vara da Infância, porque eles nos apoiam, né? E poder chamar esse pai quando ele não consegue entender o que cabe a ele quanto pai e o que cabe à escola quanto pai. Porque será que esse pai também está sabendo quais são as obrigações dele? Será que ele está sendo negligente porque ele quer? E, quanto a isso, muitas das vezes, nós também temos uma equipe na Secretaria de Educação, quando o aluno necessita de algum atendimento especializado, nós temos a nossa educação especial. Uhum. Então, falta de amparo não seria o caso, mas talvez falta de direcionamento. Chamar esse pai para conversar. Porque, hoje, quantas mães são os chefes de família? Muitas. Ou essa mãe sai para trabalhar, ou ela fica em casa, essa criança passa necessidade. Então, acho que nós temos que realmente reestudar e reavaliar a função da escola e as responsabilidades que cabem a cada unidade. Além disso, dessas questões de sociedade como um todo, que mudaram, e mudaram de uma forma muito, muito rápida, num período de tempo muito curto, de uma forma muito doida, né? Porque antigamente, do almoço de domingo era na casa da avó, com o avô. Hoje em dia, infelizmente, isso se perdeu. São poucas as famílias que podem e se dão, tem esse luxo. Na verdade, isso é um luxo, uma riqueza. E também a gente, enquanto sociedade, uma sociedade de consumo, uma sociedade muito rápida, com a informação na palma da mão, como a gente vê a educação, ela ainda é uma educação muito da minha época, uma educação bancária, que ela vem de cima para baixo, ela é dada.
Como é que a gente pode trabalhar isso para deixar a educação mais agradável, mais prazerosa e que esses alunos tenham mais vontade de estar em sala de aula e de estudar? Até nesse ponto, a educação vem mudando, né? Que já percebemos que essa forma como eu fui educada, como nós fomos educados, não está mais funcionando. Então, ela vai mudando de uma forma bem vagarosa, mas está mudando. Quanto a essa situação da sociedade, eu vou lhe dar um fato que me chamou muita atenção. Em julho desse ano, nós fizemos a festa junina no Parque de Exposição. Né? As barracas foram pelas unidades e as crianças de cada unidade elas fizeram a apresentação. Não existe mais a situação de aplaudir a criança dançar uma quadrilha ou numa apresentação. Por quê? Porque o pai está tão preocupado em tirar a foto, em postar na rede social que o filho dele está fazendo aquilo, que ele esquece de aplaudir, porque não dá para aplaudir e filmar. Nossa, gente. Então, assim, você vê que realmente a tecnologia ela está entrando na nossa vida e eu não sei se ela está entrando de uma forma muito positiva. Tanto que eu comentei com uns colegas, falei assim, não, se ano que vem nós fizermos a mesma festa, a criança vai dançar 2 vezes. A primeira tira foto, a segunda tem que aplaudir. Porque a criança precisa ser valorizada. E depois gera uma frustração na Sim, criança. porque né? às vezes não é a postagem na rede social que vai mostrar para aquela criança o carinho do pai. Ela só quer simplesmente que o pai veja que ela está fazendo bem. Então, essa educação ela também tem que ser reavaliada, né? Porque realmente ela não acompanhou. Nós ainda temos unidades escolares que estão com quadros de isso é pouca diferença? Sim, é pouca diferença, mas para uma criança que tem um computador nas mãos, né, faz muita diferença. Então, assim, essa mudança vem acontecendo gradativamente. Só que nós também não podemos esquecer que os professores, como eu, nós não somos dessa geração tecnológica. Nós somos uma geração bem anterior. Então, para esse professor também ser profissionado, para esse professor também ser preparado, também leva um pouco de tempo, porque, na realidade, é até mesmo uma mudança de cultura. Com certeza. Né? Então, tudo isso influencia a educação como um todo. E como é que a gente sabe que já está chegando no final do ano? Tem mãe que ano que vem precisa mudar a criança de colégio, de repente mudou de trabalho, de repente mudou de endereço. Como é que a Secretaria de Educação está se estruturando para o ano letivo de 2020? Olha, nós estamos no período de matrícula. No primeiro momento, ela é feita de unidade para unidade. Se esse aluno está dentro, por exemplo, está dentro de uma escola da rede lá em Itaipava, essa mãe está mudando para o centro. Então, a unidade que faz a mãe vai chamada dentro de um período. Nessa unidade, ela mostra para o diretor que ela tem esse desejo de trocar o filho de unidade escolar e ela vai fazer esse pedido na outra unidade. Ela vai dar 2 opções. Né? Porque no centro é o nosso maior número populacional. Então, muitas das vezes, o colégio que eles querem não é o colégio que nós temos oferta. Se caso ele não conseguir, depois esse pai ele entra para fazer uma matrícula, mas ele automaticamente ele consegue sim. Pode não conseguir na escola que ele deseja, mas ele se ficar sem vaga, ele não fica. Um segundo momento, tem uma situação de irmãos. Né? Aluno novo, não pertence à rede. Ele tem um irmão na escola, esse irmão que está entrando, ele também tem preferência. E aqueles alunos que estão vindo para a rede e que não têm irmãos, aí eles vão entrar num terceiro momento, onde eles entram, fazem a matrícula na própria Secretaria de Educação ou no polo, que a educação tem um polo em Itaipava, no Shopping 2000, né? E é um polo que atende todos os distritos, porque faz a diferença. Então, ele vai lá, ele vai fazer a matrícula e vai ser chamado. Se, por um acaso, a matrícula que ele fez não é na escola ou a escola é muito longe, ele vai procurar a Secretaria de Educação, através de agendamento, nós vamos colocar numa escola mais próxima da casa dele. Entendeu? Então, assim, nós temos 2 setores de matrícula. No centro, na Secretaria de Educação, no Frei Memória, e nós temos um outro setor, que é o do Polo Itaipava, no Shopping 2000, que é no executivo, a parte de trás do shopping. E que, para quem é dos distritos e para os pais, é de extrema importância. Lá eu faço atendimento a algumas equipes, quando precisa de agendamento, diretor, porque você sair da posse para vir a Petrópolis, para um atendimento, você leva quase que o dia inteiro. Verdade. E ali te economiza. Então, esse é o objetivo do Polo Itaipava, facilitar o acesso de toda a população dos distritos à Secretaria de Educação. E a gente tem vagas sendo criadas para o ano letivo de 2020?
Na área de educação infantil, de creche? Isso. Creche, sim. Nós vamos estar, até o final do ano que vem, absorvendo 2.20 alunos. Mais de 2.000 crianças. É coisa pra dentro. Esse ano, nós vamos estar absorvendo mais de 1.000, até dezembro. Tá? E até o final do ano que vem, mais 2.000. E como é que essa mãe que trabalha, essa mãe que precisa dessa vaga, faz para poder ir até vocês e conversar? É justamente nesses dois polos. Itaipava, Secretaria de Educação, vai lá, preenche um cadastro. Só que existem alguns critérios para poder essa criança ter acesso mais rápido. Né? Entre eles, por exemplo, se tem algum tipo de necessidade especial, ele tem um ponto a mais. Certo? Tudo isso respeitando a legislação. Claro. Secretária, amanhã, dia do professor, eu gostaria que você mandasse uma mensagem, não só para os professores da nossa cidade, mas para todos os profissionais de educação do município. Olha, a mensagem que eu posso dar é para que eles não desistam. Nós não estamos vivendo, e nem nunca vivemos, um mundo de exaltação ao professor. Mas que ele tenha certeza que ele faz a diferença na sociedade, que ele é o principal, ou a principal mola propulsora para uma sociedade diferente. Né? Ele é o responsável para essa sociedade futura. Sei que muitas das vezes eles desanimam, né? Ficam desanimados por várias situações, mas que use isso como fortalecimento, porque nós fazemos a diferença no futuro de cada criança. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo bate-papo franco, aberto. Foi muito interessante. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante. E coloco à disposição no que você precisar. Perfeito. Gente, nesse domingo, o Brasil ganhou a sua primeira santa. A Santa Dulce dos Pobres. É assim que Irmã Dulce passa a ser chamada após a cerimônia de canonização que a tornou santa na manhã do último domingo, ontem, dia 13. Lá na Praça São Pedro, no Vaticano, lotada de fiéis. A santa, conhecida popularmente como Anjo Bom da Bahia, foi uma das religiosas mais populares do Brasil, graças ao trabalho social prestado aos mais pobres e necessitados, principalmente na Bahia. Então, com as bênçãos da Irmã Dulce, a gente encerra esse primeiro bloco aqui do Petrópolis em Foco e voltamos já, não saia daí. Unimax apresenta Se Toca Mulher. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que, durante a consulta, procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e, claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. Isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se.
todos juntos contra o câncer de mama. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Já imaginou ter uma filmagem ou foto aérea com drone? Esse recurso inovador permite a geração de imagens profissionais em alta resolução com baixo custo de produção. Venha conhecer o trabalho da Serra Drone Petrópolis. Trabalhamos com todo tipo de fotografia e filmagem aérea, imagens e vídeos para marketing digital, inspeções de telhados, galpões e fábricas, eventos, casamentos, dentre inúmeras possibilidades. Ligue para 99814-3823. Volta com Petrópolis em Foco. E lembrando que entrou no ar a campanha do Outubro Rosa para doação de sangue lá no Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa. De hoje até o dia 25 de outubro, você que está aí com a saúde em dia e pode doar sangue, vai lá. Faça uma boa ação, ajude o pessoal. Lembrando que na última sexta-feira, o pessoal do Banco de Sangue esteve aqui no Petrópolis em Foco, reforçou que são 4 vidas que você salva com uma única doação de sangue. E por que precisa sempre de gente nova lá? Por causa das plaquetas que têm vida útil de apenas 5 dias. Ou seja, tem data de validade. Então o seu sangue pode e vai ajudar muitas vidas. Faça a sua parte, doe sangue, salve vidas. E o assunto agora é um assunto com uma pessoa da qual eu gosto muito. Tem bastante tempo que eu tenho vontade de entrevistá-la e nunca tinha tido oportunidade. Aqui no estúdio eu recebo agora a Carla Coelho, que é jornalista, mãe, empreendedora, produtora. Gente, a mulher, ela joga nas 11, literalmente. Bom dia, Carla, obrigada por vir. Bom dia, Flávia, obrigada pelo carinho, pelo prazer. É de verdade uma alegria estar conversando com você hoje. Quem é que não joga nas 11 hoje em dia? Como é que dá para você ser mulher, empoderada e todas essas coisas e não jogar nas 11 num país em que a gente ainda ouve alguns líderes religiosos, por exemplo, dizendo que a gente não tem que estudar porque senão a gente não vai ser cabeça da família. Dói, né? Dói. E aí a gente vem na contramão dessa coisa. A gente vem ser o que a gente quiser da família. A gente vem ser a cabeça, vem o braço, vem ser o pé para chutar a bola, vem ser a cangaia toda. Esse momento a gente chuta, corre pro gol e segura a bola, se for necessário. Exatamente, se for necessário, porque nós somos capazes, nós nascemos com essa capacidade. Carla, o assunto hoje com você é sobre adoção em roda. Exatamente, esse projeto que foi Camisa idealizado por você, coordenado por você. Conta pra gente como é que surgiu essa história. Então, assim, o Adoção em Roda é um projeto que vem tampar um buraco em Petrópolis. Em Petrópolis havia o GAFAP, que era o Grupo de Apoio à Família e Adoção de Petrópolis, que funcionou por mais de 10 anos e que eu tenho profunda gratidão pelas coordenadoras da época, que são Roberta Conte e Vanessa Sena. E o grupo funcionou até julho do ano passado. E encerrou por motivos múltiplos, que também as pessoas têm o direito de cansar, não é? Claro. Às vezes acontece isso. E aí eu me senti, enquanto mãe por adoção, eu tenho um filho adolescente de 14 anos, que é por meio da adoção, e que eu tenho extremo orgulho de ter tido a coragem de ter me tornado mãe por meio dessa via paralela. A gente fica muito preso com o útero, a gente é muito preso na questão biológica, mas é difícil a gente se desvencilhar dessas coisas. E eu consegui, graças a Deus e com o apoio do meu marido e de alguns grandes amigos que tiveram muito próximo nessa decisão. E aí o grupo de adoção, no meu processo de adoção, foi muito importante. Era onde eu conseguia conversar com os meus. E aí eu vou te falar um negócio muito engraçado, né? Quando você é flamenguista, eu sou vascaína, mas assim, flamenguista a gente pega mais gente quando fala, né? Quando você é flamenguista, você vai tomar uma cerveja e assiste o jogo do Flamengo ali no bar e tal, e tem todo aquele movimento. Aquilo te faz pertencer a um grupo. Sim. Aquilo te fortalece. Aquilo te fortalece enquanto pessoa. Você acredita que, assim, que se você gritar junto com mais 10 colegas, o jogador parece que vai ouvir você. Sim. Não é verdade? Com certeza. E eu falo lá no Trabalhador em Foco, que é o programa que eu apresento, e eu faço sempre uma
analogia que eu falo do fio do macarrão. Depois que eu virei mãe, né? Você pega... Primeiro que quebrar macarrão tá errado, né? Mas tá tudo bem. Todo mundo quebra. Para caber melhor na panela. E aí, assim, se tu pega um macarrãozinho, tu quebra ele com uma facilidade. Tu pega o pacote de macarrão, tu não quebra, não. Qual é a função do grupo de adoção? Apoio. Apoio. É que você não se quebre sozinho. Porque a jornada rumo ao processo de adoção é uma jornada longa. E é árdua? É uma jornada árdua, porque ela nos quebra em vários paradigmas. Eu preciso, enquanto mulher que quero ser mãe, que quero ter uma família, eu preciso juntar documentos para que alguém diga que eu sou apta ou não a ser mãe. Agora, se o que seu é o processo útero de habilitação estivesse perfeito as condições, se você... Sim. Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Então tem essa coisa, tem quebras de paradigmas. Quando eu estava no processo de adoção, especificamente para o meu filho, eu precisei de carta de esqueci a palavra que se usa. Mas referência. Referência. Você fez. E aí, assim, eu precisava de pessoas públicas na sociedade que dissessem que eu era uma boa pessoa para adotar o meu filho. Isso é uma quebra. E se eu não tivesse os outros fiapos do macarrão, talvez eu tivesse me quebrado. Talvez eu não tivesse dado conta de ter que chegar para a Flávia e para tantas outras pessoas na cidade. Eu pedi carta para o prefeito, que também já que é para fazer, vamos fazer direito. Trabalhei com ele em algum momento da minha vida, desde o prefeito até o bispo, todas essas pessoas eu pedi. Pessoas que eu tinha relacionamento e que são conhecidas e que os seus nomes iam ser respeitados na hora que fossem avaliados pelo fórum. E desde colegas jornalistas, profissionais, eu tive alunos da faculdade, meus alunos na faculdade, que escreveram cartas, e eu juntei isso tudo para mostrar para a justiça que eu era apta. Todo um processo. E muito papel, né, Muito Carla? papel. E quando você passa por esse processo, se você estiver sozinho, você às vezes não dá conta. Porque cansa o corpo, porque cansa o coração. Então, o Adoção em Roda vem com a ideia de ser um grupo de amparo. Amparo emocional porque a gente precisa sim. E aí a gente tem a Regina Rezende, que é psicóloga e que é a nossa psicóloga voluntária. A gente tem amparo social e a gente está juntando uma série de profissionais da área da assistência social. Para quê? Para ir na sua casa antes da assistente social do fórum. Porque quando a assistente social do fórum entra na sua casa, você não sabe se ela está olhando, se a casa está limpa, se a janela está no lugar. Você não sabe. E aquilo é desesperador, porque tem alguém dentro da sua casa fazendo uma avaliação se a sua casa é apta ou não para adoção. É um julgamento, né, Carla? É um julgamento. É um crivo o tempo todo. Agora, está errado? Não, não está errado. Aí você vai falar, ué, como? Não está errado, não. Porque essa criança já está vindo de uma situação tão vulnerável. Exatamente. Como é que ela vai ser adotada por uma família que não tem o mínimo de estrutura para acolher esse bebê? Porque não adianta, gente. Porque o João Pedro é bebê da mamãe, ele é neném da mamãe. Bebê não, neném da mamãe. A minha tem 14, é bebê. A minha tem 11, é bebê e acabou. É isso vai aí. estar com 30, vai ser bebê. Eu sou bebê da minha mãe até hoje. Exatamente. Eu sou o neném da mamãe da minha mãe. Então eu falo que o João Pedro é o neném da mamãe e ponto final. Porque mãe é isso. Mãe é aquela isso. coisa com açúcar. Mãe quer cuidar, Agora, a mãe quer que acarinhar. escolhe ser mãe, porque é preciso que a gente entenda que existem mulheres que não estavam aptas para ser mãe. E que não tem vontade. E que tá não tem tudo vontade bem. de ser mãe, que está tudo bem. E o que a gente vê hoje no Brasil são menos de 2% de casos de orfandade, ou seja, que a criança, que os pais biológicos morreram e tal, não sei o quê. E o que a gente vê são 98% de casos de negligência familiar. E aí, assim... 98%? 98% de negligência familiar, que tem muito a ver com... não tem trabalho e não tem comida dentro de casa, que chama negligência. Assédio sexual, chama negligência. Tudo virou negligência para você não chegar num lar de acolhida, por exemplo, e olhar aquelas crianças e você falar assim, aquele ali não tinha comida, aquele ali o pai era drogado, aquele ali o pai era alcoólatra, aquele ali sofreu assédio sexual. Então, para você não entender muito bem, o contexto virou negligência familiar. Que dá um distanciamento. Dá um distanciamento e você diminui, porque também tem muita gente que quer adotar e tem muita gente que não quer adotar, mas que visita os lares de forma voluntária para fazer boas ações, mas que não tem o mínimo de entendimento do cuidado que é necessário com aquela criança. Você não chega para a criança e pergunta quanto tempo você está ali. Você não chega para a criança e pergunta, por exemplo, por que você está ali. Então, quando você chega no lar de acolhida,
você recebe algumas instruções básicas. As crianças estão aqui por negligência familiar. A gente não conversa sobre a vida pregressa. Vamos falar sobre o dia de hoje, entendeu? Se tem sol, do que a criança gosta. Do que você gosta de comer? Ah, você gosta de comer frango. Nossa, que legal, eu gosto de carne. Você está entendendo? Porque é para tentar fazer um outro processo com a criança. Quando você adota, não. Quando você adota, você vai revirando todas as coisas da forma que você entender. Que você entender, que o seu filho vai falando. E aí tem crianças que são mais falantes ou não. Né? É do indivíduo, né? É do indivíduo. É de cada um. Exatamente. E o Adoção em Roda vem com o intuito de acolher os pais, né? Sejam eles monoparentais, e é importante a gente explicar isso, monoparental é porque qualquer cidadão sozinho pode adotar uma criança, homem ou mulher. Heterossexuais, casal de menino com menina, pode adotar. Casal e homoafetivos, menina com menina e menino com menino. E não existe diferenciação na fila. E aí a gente fica muito feliz com isso, porque a gente entende que todo mundo é cidadão. E aí, quando algumas pessoas, em vários lugares, me perguntam a respeito do mas você não acha que casal homoafetivo? Eu queria sempre lembrar e ressaltar que foi uma dupla heterossexual que fez uma criança nascer e que a cuidou com negligência para que essa criança chegasse num lar de acolhida. Então, seria muito interessante que as pessoas, quando pensassem em adoção homoafetiva, dessem um passo atrás e lembrassem que foram heterossexuais que fizeram essa criança não ter um lar. Que ela não foi acolhida o suficiente, amada o suficiente, amparada o suficiente para estar numa situação de um lar. Exatamente. E aí, no Adoção em Roda, a gente discute todo mês um tema específico, né? E que a gente acredita que é muito importante para quem está no processo. O primeiro Adoção em Roda, a primeira roda que a gente teve foi no mês passado, em setembro, e a gente falou sobre a questão do amor do filho biológico versus o amor pelo filho por adoção. E a ideia era a gente discutir que amor é amor, né? Ponto, né? E ponto final. E quando você está disposto a amar, você ama. E aí quem conversou foi a Regina Rezende. Nesse mês agora, em outubro, que é na próxima segunda-feira, dia 21, a gente vai falar sobre os lares de acolhimento, como funcionam essas instituições, né? Porque todo pai por adoção, toda mãe por adoção, ele tem que entender que o seu filho está institucionalizado em algum lugar. E a gente já começa a se preocupar como é que o nosso filho está sendo tratado em algum lugar. E a ideia dessa palestra sobre como é que funciona um lar é também acalentar o coração dos que estão no cadastro para entender como essas estão. Desmistificar a situação também, isso, né? E sabe que eu descobri que esse tema era muito importante por conta de uma fala do João Pedro, meu filho. O João Pedro estava gravando um vídeo, ele está fazendo um curso de youtuber, e aí ele estava gravando um vídeo, e eu fui assistir depois, e ele gravou um vídeo falando sobre como foi o dia que ele foi recolhido pelo Conselho Tutelar e levado para o Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças. E aí, na fala dele, ele falou assim, não, porque eu achei que eu ia chegar lá e ia ter um monte de colchão no chão e que eu ia dormir no chão, assim, com as outras crianças todas e tal. Nossa, que pesado, né? Que pesado ele, hoje adolescente, com 14 anos, falando do que ele pensou quando tinha 10. E olha que ele era grande. Você imagina quando essas crianças são ainda menores. De 6 anos, né? Que tem uma fantasia e uma maior imaginação ainda, maior loucamente grande, né? Porque é do imaginário do ser humano fantasiar. Exatamente. E quando você é criança, então, assim, é importante também você, enquanto pai, enquanto mãe, ouvir o que a criança está te dizendo, que às vezes ela está te contando uma coisa que vai muito além do monstro que está embaixo da cama. É isso aí, muito além. E aí o João Pedro falou isso, eu falei, nossa, será que as pessoas entendem? E aí ontem, né, 13 de outubro, teve o churrasco do Lar de Crianças que vocês divulgaram aqui. E o grupo é um bebê, né? Você imagina, a gente teve um encontro. E no primeiro encontro nós éramos mais ou menos 20 pessoas ali sentadas. Aqui para o primeiro encontro eu fiquei super feliz. E aí no lar nós já éramos 6. Nossa! 6 não, 2, 4. Nós éramos 8 pessoas. E eu fiquei extremamente feliz do Adoção em Roda já estar conectado com o Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças nessa escala. Assim, quase metade do povo já foi no primeiro evento. É muita coisa.
Por quê? E aí eu conversei com todo mundo, foi exatamente o que a gente conversou. É para poder entender onde é que o nosso filho está morando. Não significa que o filho de todo mundo que vai na adoção em roda vai sair do lar de crianças Nossa Senhora das Graças. Não, mas vai sair de uma instituição. E quando você olha uma instituição e entende o que é criança, porque de forma geral existem incontáveis protocolos que são legais para essas crianças estarem sendo cuidadas. Então, assim, você começa a ver como é que essas crianças estão vivendo, o que essas crianças sentem numa coisa coletiva, porque você não pode ter contato individualizado. Então, assim, isso tudo é muito legal. Então, a Adoção em Roda é um projeto que surgiu por conta de um buraco que houve em Petrópolis, na ausência do GAFAP. E, assim, eu fiquei gestando mesmo o projeto por 9 meses. É tão engraçado. Muito doido, né? Altamente emocional. Nem tinha me dado conta disso. Que foi quando o grupo fechou, aquilo começou a me incomodar. Até o momento que eu falei, vai ou racha, porque não pode, precisa. As pessoas precisam desse espaço de discussão. Eu ainda preciso, enquanto mãe por adoção. Porque às vezes me vejo, enquanto mãe do meu filho, amando enlouquecidamente, porque eu sou completamente apaixonada pelo João Pedro, mas me vejo assim, nossa, mães biológicas não passam por isso. Você que pensa, minha filha. Tem alguma... As mães biológicas passam por umas demandas muito grandes, mas, por exemplo, outro dia desse meu filho me contou assim, não, porque quando eu era criança eu vivi isso. E eu... Sabe aquele momento, se segura na cadeira, porque assim, talvez se tivesse ficado comigo a vida inteira, eu não teria passado por aquilo. E aí o Lá na Roda é ótimo, porque também tem outras mães... Com outras histórias, com outras crianças. E aí você vai dividindo coisas engraçadas, né? Assim, quando, tempo atrás, quando eu ainda não estava com o João, eu nunca vou me esquecer de uma mãe que contou que o filho escondia a comida embaixo da cama. Tudo que ele não gostava de comer, ele não tinha coragem de dizer que não comia uma maçã, que não comia salsicha, que não comia um biscoito. Então, ele ficava com medo de ser devolvido por conta do que ele não... Porque o drama da devolução é um fato. E ele tinha muito medo de ser devolvido porque ele não comia maçã. Então, ele ia escondendo embaixo da cama. E aí é criança, né? Por que não joga na lixeira do banheiro que vai embora? Não, ele guardava ali, escondia embaixo da cama. A inocência, né? A inocência, é a total inocência. E aí, um dia, a mãe encontrou aquilo tudo e falou para ele, você vai me devolver porque eu não como essas coisas? Nossa. E ela compartilhou com isso. Então, quando eu fui conversar com o João sobre comida... Eu falava com ele, quando ele me dizia assim, eu não gosto. Eu falava, você tem certeza que você não gosta? Vamos tentar experimentar novos sabores, novos aromas, novas texturas e tal. E aí, quando ele dizia não, eu brincava com ele. Você pode ficar tranquilo que eu não vou te devolver por causa da maçã. E o João realmente não gosta de maçã. E aí, assim, você vai aprendendo com a experiência do outro para poder lidar com essa coisa. Porque quando você está dando na papinha... não gosta. Não gostou. Não gostou. É tentativa e erro. Exatamente. E é uma construção. Mas quando ele já está grande, você, em tese, acredita que ele vai falar. Mas ele tem um bloqueio, que é o bloqueio do medo. E aí, lá na Adoção em Roda, a gente quer conversar sobre isso tudo. Quer dividir com as pessoas, quer compartilhar. E quer dar amparo. E amparo legal também. Então, assim, estou com dificuldade na papelada. A gente tem advogados que vão ajudar na demanda da papelada. Carla, conta pra gente como é que foi que você conheceu o seu filho. O João Pedro, a gente já estava no Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, assim, eu fazia parte da maior parte da população adotante, que hoje são mais ou menos 42 mil pessoas, e eu queria uma criança pequena. E, assim, eu não me envergonho de ter desejado uma criança pequena em que eu pudesse ensinar a ler e tal, não sei o quê. A gente tem esse desejo. E eu estava lá feliz no meu cadastro, esperando o dia. É importante ressaltar que no Brasil a gente tem mais ou menos 42 mil famílias em processo de habilitação, já habilitadas para adoção, e mais ou menos de 7 a 8 mil crianças disponíveis para adoção. Esse número não fecha. Uma conta não fecha, né, menina? Ela não fecha porque nós, os adultos que querem virar pais, queremos crianças que não existem no lar. Em sua maioria dos cadastros, as pessoas querem meninas brancas até 4 anos. Desculpa, se você aí de casa quer adotar, essa criança tem família. A maioria no lar são os meninos pardos a partir dos 8 anos. Se você quer adotar, pensa se você quer esse filho.
esse filho já está te esperando. Tá pronto. Já está pronto, já está te esperando, precisa de você. Doido para ter uma família. Doido para ter uma família. Para poder brincar com você, para poder te dar beijo, para poder te dar abraço. E também para poder te mandar para um monte de lugar, para poder fazer as coisas todas normais. Todo mundo ganhar cartãozinho. Ganhar cartão é ótimo, mas às vezes quando você também vai ganhar bronca, você vai de tudo. Por exemplo, a minha amanhã não tem aula, né? Dia do professor, não vai ter aula. Minha filha vem pra TV com a mamãe. Porque é criança, né, gente? É isso aí. Aí mas a tua teve aula hoje? Eu não sei, tá com o pai. Ah, tá com o pai. Então não deve ter tido, não. E, de qualquer forma, tem essa coisa que é muito complexa do cadastro. E aí eu estava idealização do filho ideal. O filho idealizado não existe. E o filho idealizado biologicamente não existe. O filho idealizado adotivo por adoção não existe. É que a gente acha que o filho biológico vai ser. A vida da gente, a gente pode achar que está planejando ela, mas as coisas acontecem da forma que Deus acha que é o melhor. E literalmente essa coisa tem vida própria. E aí Maurício e eu estávamos muito bem estabelecidos com o nosso perfil e aguardando. Só que eu acho que assim... Não te vejo mãe de menina? Nem eu. Enlouqueci. Deus me livre e me guarde. Vocês iam brigar. Ia ser um parto. Né? Literalmente. Não ia dar muito certo, até porque eu não sei como é que ia ser para ter que botar firulinha no cabelo. Eu sou um ser humano muito prático e tal. Tudo bem que outro dia desse Maurício encontrou um negócio no Facebook, uma menininha fazendo só a cara feia e fazendo assim, de óculos. Ele falou assim, a gente vai ser uma menina, ia ser assim, todas as crianças direitinho e ela aloprando. Eu falei, talvez fosse isso. Na contramão da história. E aí... Mas eu acho que eu sou mãe de menino mesmo e que tá tudo bem. E aí, nesse contexto doido, eu acho que assim, ficar parado não é uma coisa que me cabe e que não deveria caber à vida de ninguém. Ser mais um poste Você não tá é certo. Ativa, né, a gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso mundo, até porque tem muita gente que não faz nada. Então, às vezes, sobrecarrega um pouco para quem faz. E aí, quando eu decidi que eu ia virar mãe e que precisava de mais tempo da minha vida, momento em que eu saí das minhas atividades na PPO e no Terra Santa, eu decidi que todos os eventos que a gente produzisse, a X da Questão Produções, que é a produtora do meu marido, que nós íamos fazer com um valor diferenciado para quem doasse 1 quilo de alimento, e esse quilo de alimento ia ser doado para um lar de crianças. E na minha cabeça eu pensava de uma forma muito racional. Eu hoje alimento uma criança aqui, e alguém em algum lugar está alimentando o meu filho. E isso era assim... O universo devolve pra gente. E eu sou muito racional, porque assim, por mais que eu ame enlouquecidamente, se a gente não passar pela razão, a gente não consegue alinhar as coisas. E aí era muito simples, eu ia dar o alimento para o lar daqui e alguém estava alimentando meu filho em algum lugar. O primeiro evento a gente fez um espetáculo de cunho espírita e a gente doou para o lar de crianças que fica na Rua Teresa, que tem um foco espírita, são os grupos espíritas que apoiam. O segundo evento era um espetáculo infantil. E aí eu falei, Maurício, então vamos doar para o outro lar, o Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças. E aí eu entrei em contato e assumo que, tão racional que sou, entrei apenas para falar de comida. E conversei com a Luciana Márcia, que abre parênteses, junto comigo coordena o Adoção em Roda, é a gerente administrativa do Lar de Crianças, hoje uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho extrema confiança, apreço e carinho. E a gente está junta nessa jornada que é o Adoção em Roda. E aí lá, nesse primeiro contato por telefone, eu falei, Luciana, Carla Coelho e tal, não sei o quê, vou te doar os alimentos, quero saber se você me autoriza a divulgar no material que os alimentos vão ser doados para aí. Sim, você não pode usar o nome da instituição. Sem o outro te autorizar. Ela falou, não, Carla, pode sim e tal, não sei o que. Eu falei, tá ótimo. Aí ela me perguntou assim, e o espetáculo é do quê? Quando ela falou isso, eu falei, caçaca, o espetáculo é para criança, eu nem pensei em doar ingresso para as crianças. Eu falei, o espetáculo é de infantil? Falando nisso, eu vou te dar uma cota, porque a gente tem que ser rápido, né? Sim. Aí eu falei, vou te dar uma cota de 15 ingressos para você levar as crianças. É suficiente para você? Ela falou, é sim, porque cabe na van. Aconteceu algum problema, ela não pôde levar as crianças na van. Que pena. E o Carlos, um dos educadores, falou assim, não vou perder a oportunidade de levar as crianças no lar, não. Tochou 5 crianças dentro do carro
E carregou as E crianças. carregou as crianças, porque ele estava no dia de plantão. Ele nem estava no dia de plantão, então não ia prejudicar a estrutura da casa. Ele foi lá no lar, pegou as crianças e levou para o teatro. E aí, quando ele chegou no teatro, eu lembro que ele falou comigo assim, eu posso entrar? Eu falei, não, você tem que pegar os ingressos primeiro para ter a cadeira marcada, e aí vocês vão entrar. Eu falei, são quantas crianças? São 5. Eu falei, então tá bom. E estava chuviscando, era um 2 de julho de 2017. E aí estava chuviscando assim, ele falou assim, mas eu posso tirar as crianças da chuva? Eu falei, sem ingresso? Eu falei, pode, vamos botar as crianças aqui no canto. Eu também sou prática, não vai poder entrar, não tem ingresso. Mas não a criança não vai ficar na chuva. Não vai ficar na chuva. E aí, quando ele falou assim, então vou botar as crianças para dentro. E o primeiro a entrar foi o João Pedro, meu filho. E quando eu olhei o João Pedro, o meu coração disparou, as minhas pernas tremiam enlouquecidamente, a minha mão formigava, eu olhei aquele menino e falei, gente, é meu filho, eu quero para mim. Nossa, toda arrepiada. E aí eu olhei e falei, é meu, eu quero para mim, e acabou-se. Ai, que história linda, Carla. E ele entrou e tal, e aí eu fiquei completamente embasbacada, mas eu tinha que trabalhar e fui resolvendo todas as coisas. No final da apresentação, eu arrumei os alimentos todos assim em frente à foto do Dom Pedro, no Teatro Dom Pedro, que agora está em reforma e tal. E aí tirei uma foto deles todos, das crianças, com os educadores, e o Maurício. E botei na foto o Maurício do lado do João. Assim, falei, propositalmente. Totalmente, já articulei a primeira foto do meu marido com meu filho. E eu fiz a foto. E aí, quando acabou, eu agradeci as crianças. Agradeci a todos. Obrigada, beijo, tchau. E o João Pedro veio me abraçar. E quando ele me abraçou tão forte. Tão forte. E aí ele falou assim no meu ouvido, assim, ai, tia, obrigada, adorei o teatro. E ele me abraçou tão forte que eu senti o coração dele bater. E isso não é lero de mãe apaixonada. Eu senti de verdade, porque ele me apertou de verdade. E eu senti o coração dele bater, assim, junto com o meu, e foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. E aí ele foi embora e eu falei com o Maurício, a gente vai adotar esse menino. E aí, depois disso, teve um longo processo, eu fui no lar levar os alimentos, e aí conversei com a Luciana Márcia, e aí já falei, eu quero ele, tá, não sei o que. Ela falou, ele tem 12 anos, já está quase saindo do lar de crianças. Vamos lá, como é que eu posso ajudar? E aí eu fui arranjar advogado para a destituição. Foi um processo longo, foi um processo complexo, mas foi um processo de muita escolha. E eu acho que o mais interessante que hoje eu diria é que, assim, tudo tem o seu tempo, sabe? Porque entre eu conhecer o João Pedro, entre eu vê-lo pela primeira vez e entre ele sair conosco, foram 6 meses. Foi até rápido. Foi razoavelmente rápido, num contexto geral, mas foi muito dolorido, o tempo foi né? Completamente dolorido, mas o tempo foi grande quando a gente pensa que é a adoção tardia, que ele era mais velho. Mas hoje eu diria que foi ótimo, porque o João Pedro foi me vendo toda semana, visitando o lar aos finais de semana, e ele sabia que, assim, no domingo a tia vem me ver. No domingo, a tia Carla vem me ver. No domingo, a Carla vem me ver. Porque ao longo do tempo eu fui tirando a tia. Você foi subindo de degrau. E quando ele chegou em casa, ele me chamava de Carla. E aí, pouquíssimo tempo depois, eu era mãe, porque nós tínhamos nos escolhido. Então, isso também é muito importante. O tempo é uma coisa, né? Foi uma construção. Foi uma construção de um amor. Né? E foi um namoro, digamos assim, né? Claro. Nós namoramos para ir depois morar junto. E aí as coisas se caminharam. Você pensa em adotar mais uma criança? Eu nunca me vi como mãe de 2. Eu também não. Eu ontem sacaneei o João Pedro, porque ontem ele estava de cara feia. Normal, e a gente estava no né? adolescente, e a gente estava no lar de crianças, e aí um menino pequeno, bonitinho, uma gracinha, o menino catava na minha mão e me puxava. Catava na minha mão e rodava. Aí teve uma hora que o João Pedro estava me olhando, eu falei assim, acho que eu vou adotar outro. Ele falou assim, a privada está lá em casa. A privada está lá em casa por quê? Porque um dia eu falei com ele assim, João, já parou para pensar? Eu tenho 5% de chance de engravidar. O que você faria? Ele, afogo na privada. Meu Deus. Ele é tão ciumento quanto eu. Então eu acho que o João vai ser meu filho único. A gente se ama só um pro outro. Ô, Carla, eu gostaria de ter você aqui em outras oportunidades para você ensinar o passo a passo do pai para a mãe que quer adotar. Vai ser eu um acho imenso importante prazer. a gente falar sobre isso,
Porque antigamente era muito fácil. Era, você pegava para brasileira. criar e ficava, é meu filho. Hoje é crime que dá cadeia de verdade e pode chegar a 6 anos de reclusão. Se você pega uma criança que não é sua, que você não tem a documentação necessária. A gente chama de adoção brasileira, é crime. Pode não. Mas todo mundo ainda fala. Quando eu estava no cadastro de adoção, e eu cheguei em Minas e meu avô falou pra mim assim: ai, minha filha, a fulaninha ali chama Lasquinha. Todo mundo chama a mulher de Lasquinha. A Lasquinha vai ter, porque todo mundo tira uma Lasquinha, a Lasquinha tá sempre tendo um filho novo. A Lasquinha vai ter outro filho, Carla. E aí, por que você não pega o filho da Lasquinha? Eu falei, vô, adoção brasileira, 6 anos de cadeia, obrigada. Mas existe isso no interior, né? Muito. É uma lástima, mas não pode, é crime. Crianças merecem respeito, merecem pais que estejam habilitados, já que os seus pais biológicos não estavam habilitados, que os seus pais, por meio da adoção, estejam habilitados. E mesmo a gente passando pelo curso, pelas entrevistas na vara, no fundo, ninguém está habilitado para ser pai e mãe. É uma responsabilidade muito grande. Se você ama e tem cuidado, é uma responsabilidade muito grande. É um medo diário. É um medo diário, assim, você levanta e fala, meu Deus do céu, né? Te falei hoje de manhã, assim, Jopé tá com febre, né? Mas aí a gente tem que ser responsável, tem que ser adulto, tem que cuidar do filho. O Maurício está com ele para ver a febre, ver o que remédio que vai. Eu vou sair daqui e vou catá-los no médico. E é assim, e a gente vai dando conta de tudo. Obrigada. Posso só lembrar a data? Deve. Adoção em Roda, 21 de outubro, segunda-feira, na casa de Cláudio de Souza, a partir das 18h30, chegada do povo, 19 horas, assim, batendo o gongo, a gente começa a conversar. Nosso tema, lar de acolhimento, dia a dia das instituições. Vai ser um prazer receber todos vocês. Se quiser, vai lá bater papo com a gente, conhecer o outro lado. Se a Isabela não estiver comigo, eu vou sim. Isso vai aí. Ser um prazer. Oi, gente, e o Petrópolis em Foco termina aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estou aqui ao vivo pela TVI, Canal 3, via Tech Cable e em tempo real pelo Facebook. Siga, curta a gente lá nas redes sociais. Chegamos aos 4 milhões de alcance por mês. Muito obrigada, porque isso é um reflexo da sua confiança no nosso trabalho, é um reflexo da sua audiência. E a gente tem muito que agradecer a você, que é nosso parceiro, que é nosso companheiro e que está aí lado a lado com a gente, crescendo conosco. Muito obrigada e a gente se vê amanhã. Até lá!